Boas palavras para um bom dia. Nesses dias saiu um novo livro sobre o Papa Francisco, um livro de entrevistas na Itália. Ainda não tem previsão de publicação no Brasil. Mas entre as declarações que o Papa fez, que sempre são bem de vanguarda, bem aconchegantes, diria, né, para o coração humano, ele não pratica aquela religiosidade opressora, que infunde medo, que infunde ideia de um Deus que castiga, mas ele trabalha dentro dessa linha que os religiosos progressistas trabalham, de um Deus amoroso, misericordioso, acolhedor. E dessa vez, nesse livro que, aliás, se chama Terra Futura, Conversas com o Papa Francisco sobre Ecologia Integral, que ainda está em italiano, né? Dialoghi com Papa Francesco sull'Ecologia Integrale. E ele fala algumas coisas que, supostamente, na Igreja Católica não foram nunca ditas assim explicitamente, pelo menos, né? Ele fala que o prazer vem diretamente de Deus, não é católico, nem cristão, nem nada parecido, é simplesmente divino. O prazer de comer serve para manter uma boa saúde, da mesma forma que o prazer sexual serve para embelezar o amor e garantir a continuidade da espécie. O prazer de comer e o prazer sexual vem de Deus, olha só, né? Ou seja, aquela ideia da religião reprimindo, oprimindo, se opondo ao prazer, de ascetismo, né? Ele derruba com essas frases tão amigáveis, né, e verdadeiras, né, porque, óbvio, se a gente acredita que Deus criou todas as coisas, ele também nos criou dotados da capacidade de sentir prazer, né, e esse prazer faz parte, inclusive, da manutenção da nossa vida, no ponto de vista físico, biológico e psíquico também, né, porque se a gente não tem prazer, a vida, né, perde completamente o sabor. E eu queria, a partir dessas declarações do Papa, queria comentar com vocês, eu vou fazer hoje também um texto aqui para vocês, vou ler um texto de um livro que eu estava escrevendo, mas que está parado por enquanto, que que ainda não tem o nome definitivo, mas pode ser Poesia no Fogão ou qualquer coisa assim, em que eu faço receitas culinárias em forma de poesia. Eu me inspirei nisso num filme que eu gosto muito, com o Gérard Depardieu, Cyrano de Bergerac, que é um filme inteirinho em versos, maravilhoso, porque é de uma peça de teatro, né, do século XIX, que foi feita inteiramente em versos. E tem um personagem nessa história que é um dono de uma padaria, de uma confeitaria em Paris, né? Isso no século XVII, né, porque o filme se passa no século XVII. E ele faz poesia sobre os quitutes que ele produz, e inclusive ele embrulha, né, os pães, os doces, em papiros com as poesias, né? Então, assim, é uma coisa tão original, tão interessante, e que isso me inspirou também para fazer um livro de poesias, de receitas em poesias. Mas antes, hoje eu vou ler para vocês um texto que eu escrevi sobre essa questão da comida. Como eu fui criada em família italiana, aliás, o Papa, para dizer uma coisa dessa sobre a comida, só podia ser descendente de italiano e latino, né? Porque para os latinos em geral e os italianos em particular, a comida é algo sagrado, é algo assim que é muito importante na união da família. Em torno da mesa se fazem as conversas, as orações, as brigas, se discute política, enfim, eu fui criada assim. Meu avô cozinhava, inclusive fazia massa, fazia o pão, fazia o molho do macarrão, ele que me ensinou a cozinhar. Ele descendia de calabreses, o pai e a mãe eram calabreses, e ele me passou esse gosto e essa sacralidade da comida, né? Então eu vou ler para vocês aqui um texto que eu escrevi a esse respeito, que serve como uma espécie de introdução ao livro que eu estou escrevendo. Cozinhar é um ato de amor que se deve praticar com arte. Tem que ser à la carte, comida feita na hora, não congelada, desvitalizada,
para ser requentada em micro-ondas, não aquilo toda misturada, e nem aquela aquecida o dia todo no fogão, cada qual se servindo em total solidão. Como oferecer a outro alguém algo de qualquer jeito, sem cuidado, sem delicado manuseio, sem um tempero pensado, sem o anseio de agradar, dar prazer e alimentar? Para mim mesmo no cotidiano, qualquer café ou chá da tarde ou almoço corriqueiro é preciso estar ali por inteiro, presente de corpo e alma, com todos os sentidos, para oferecer sempre algo marcante e aconchegante, carregado de ternura. A comida se impregna do nosso pensamento e do nosso sentimento. Não dizem que o amor é o maior sazon? Não precisa ser complicado, mas bem feito. Mesmo no simples, querer sempre o perfeito. Não precisa demorar uma eternidade, pode-se aprontar algo rapidinho, se tivermos o traquejo, o desejo e o ensejo, e a comida valerá por um beijo. Precisa sim gostar também de comer, apreciar o sabor e saber fazer. Precisa, sobretudo, amar o outro e preocupar-se com o que o outro vai comer, pois alimentar-se é viver, e comer em conjunto é conviver. Comer não deve ser, se possível, um ato solitário, mas antes amoroso e solidário. Tristes dos filhos cujas mães não sabem nem fazer um arroz, que não conhecem mais bolos e quitutes das avós. Tristes das crianças que nunca lamberam uma tigela, uma panela na cozinha da casa e não sabem nem o que é uma berinjela. Triste dos maridos, cujas mulheres não mostram amor num prato feito. Triste das mulheres que nunca viram seus homens na cozinha como chefes que buscam o perfeito. Triste das pessoas que hoje nesse mundo não se sentam mais à mesa de família e em suave, ruidosa partilha dividem o pão, a conversa e o coração. À mesa se constroem as amizades, se perpetuam as fraternidades, se solidificam as comunhões e se elevam as orações. Não quero com isso louvar a glutonaria, promover a obesidade e todas as doenças que se derivam da imoderação. Comer sim, com sobriedade, sem exageros, mas comer com unção, com prazer, com delicado cuidado, com tudo bem escolhido e trabalhado, pensando-se na saúde e no sabor, na beleza do que se vê, na forma e na cor, tudo com equilíbrio, sem extremos fatais. Louvar o bem comer não é pecado, pois o próprio Jesus multiplicou os peixes, bebeu o vinho e dividiu o pão, e com isso distribuiu a todos o seu infinito coração. Então esse texto eu escrevi há muitos anos e combina bem com aquilo que o Papa disse esses dias. Então essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.